Nascem manifestos. O manifesto normalmente é uma resposta a uma situação incômoda que precisa ser mudada. E para falar sobre essa situação que a gente precisa mudar, eu trouxe para vocês algumas coisas que eu tenho lido recentemente. TI é que nem guerra, só tem homem e canhão. Olha só, eu quero dizer uma coisa para vocês, é uma verdade que talvez doa, mas os homens de TI também estão bem longe do Janequine. Desculpa aí. Mas para eles a aparência não é importante, eles não são julgados pela aparência, nós somos. Vou irritar as feministas e não acho que sou preconceituoso, pois tenho as mulheres em grande consideração. Mas não acho que as mulheres em geral se interessem por tecnologia. Percebam como o termo feminista é usado como pejorativo na nossa sociedade. Mas eu pergunto para vocês, quem aqui acredita que homens e mulheres devem ter igualdade de direitos? É justamente isso que o feminismo preconiza. E a gente tem essa ideia errada porque algumas pessoas acreditam que o feminismo é contra os homens. E não é isso. Do mesmo comentário, continua. Não acho que diminua o valor das mulheres observando isso. Este mundo foi construído por homens, e elas, compreensivamente, não se encaixam nele. Em 1943, primeiro grande computador totalmente programável e eletrônico da história, programado por 6 mulheres. Lady Lovelace, primeira pessoa a criar um algoritmo a ser processado por uma máquina. Grace Hopper, a mãe da linguagem COBOL. Não, esse mundo não foi construído só pelos homens. E para a gente ter uma ideia de como essa construção de gênero acontece, Kate Kleiman foi uma pesquisadora que por 20 anos estudou a história dessas 6 mulheres do projeto ENIAC. E o filho dela, de 4 anos, por muito tempo ficou exposto àquelas imagens e filmes, e um dia olha o que ele pergunta, aos 4 anos de idade. Mamãe, homens também podem ser programadores? Ou seja, a construção do gênero na TI, em qualquer outro lugar, ela é social, é histórica e cultural. Ela não é biológica nem natural. Mulheres não se interessam por tecnologia, ele disse. E é interessante que se a gente olhar a página de palestrantes convidados do FISLI, Fórum Internacional de Software Livre, vocês vão ver que 50% são mulheres. E elas não só participaram de palestras técnicas, também de vários painéis falando da própria colaboração e contribuição da mulher para a tecnologia. Palestrantes escolhidos sem nenhum tipo de preconceito, nem de gênero, nem de cor de pele, nem de idade. E quer uma coisa mais inclusiva do que um evento em que tem um fislinho, ou seja, que a gente possa levar as nossas crianças e elas estão lá interagindo com as tecnologias livres? Foi até engraçado que uma hora eu passei do lado do fislinho e tinha um homem trocando a fralda de um bebê no chão. Na hora eu pensei assim, quando que uma mulher ia trocar a criança no chão? Por que raios ele não colocou a criança em cima da mesa? Mas, ao mesmo tempo, eu bati palmas internamente para ele, pensando que ele estava ali cuidando da criança, enquanto a mãe estava ou assistindo ou dando alguma palestra. E mais do que isso, o FISLI tem também uma política anti-assédio. O que isso quer dizer? Que os organizadores do evento estão falando que lá, naquele evento, não são os incomodados que se retiram. Quem incomoda é que não é bem-vindo. E aí eu pergunto, se as mulheres não se interessam por tecnologia, de onde surgiram todas aquelas mulheres competentes o bastante para terem suas palestras aceitas num fórum internacional? Vieram elas de Vênus para nos agraciar com seus conhecimentos? Não, as mulheres estão na tecnologia, elas são competentes, mas por algum motivo elas não aparecem, como as nossas 6 programadoras do ENIAC. Não acho que sou preconceituoso, pois tenho as mulheres em grande consideração. E aqui está o cerne da nossa questão, a aceitação. Nós precisamos reconhecer que nós estamos, sim, numa área que tem preconceito, que fica dentro de uma sociedade que tem preconceito.
Precisamos extrapolar o senso comum, porque no senso comum, se eu perguntasse para vocês, existe diferença entre homens e mulheres na nossa área, na nossa empresa, na nossa sociedade? Nós diríamos que não. Mas essa não é a verdade. A verdade é que existem sim duas escadas para o sucesso, uma para o homem e uma para a mulher. Mas muitas vezes, enquanto o homem está subindo de escada rolante, a mulher está subindo a escada normal e carregando toda uma carga. Eu estou ouvindo um pensamento, tem alguém na plateia que ainda não está convencido disso, então eu trouxe uma última coisa para compartilhar com vocês. Um artigo publicado na internet, intitulado Mulheres na área de TI, um empecilho aos homens. Não se preocupem que eu não vou ler o artigo todo para vocês, até porque eu não quero que ninguém vomite na plateia. Mas eu selecionei 2 trechos singelos. A inclusão forçada de vagabundas na área de TI está trazendo vários tipos de problemas aos programadores. Como as mulheres são burras e incompetentes, elas dificilmente vão para o desenvolvimento e geralmente ficam concentradas nas áreas de engenharia de requisitos e validação de software. O que é, de certa forma, bom, já que elas não acrescentam absolutamente nada de útil. Graças ao feminismo, essas vagabundas estão sendo forçadas no mercado de trabalho, onde acabam fazendo M em cima de M e dando trabalho para os homens resolverem. Mas, pasmem, elas querem ganhar igual aos homens. Que absurdo. Eu sei que isso são situações extremas e que ninguém aqui jamais pensaria uma coisa dessas. Mas eu queria convidá-los a fazer uma reflexão de fórum íntimo. Será que nunca mesmo nós pensamos nada parecido a isso em relação às nossas colegas da GT ou da GNEG? Será que nunca, no nosso tempo de banco, a gente insinuou que uma mulher tinha subido rápido no banco porque ela tinha fornecido para alguém? Mesmo que a gente nem conheça a vida dela e que a gente nem conheça o trabalho dela. Mas a gente fala, né, porque está na cara. Cuidado com a sua fala, para não reforçar os preconceitos também. No início desse ano, o Los Angeles Times publicou uma matéria em que ele alertava que as mulheres qualificadas estavam deixando o mercado de TI. Quando eu fui pesquisar no Google para trazer essa matéria para vocês, eu joguei lá, mulheres deixam a TI, olha os meus resultados. 17 coisas que te deixam instantaneamente sexy, 40 coisas que deixam as mulheres sexy. Oi. Mas voltando à matéria, uma coisa que tinha em comum em todos os relatos das mulheres que estavam abandonando a nossa área era: estamos num ambiente hostil. E os homens, normalmente, costumam se opor a nós. Existem certos confrontos. E como é que a gente faz, então, para modificar esse ambiente? O que nós podemos fazer, cada um de nós? Aí é que nasce o Manifesto do Código. Ele foi criado pela americana Kayla Daniels, uma programadora cansada de ouvir elogios do tipo: nossa, você que fez esse código, você programa bem para uma mulher, hein? E o Manifesto do Código, ele não é voltado para mulheres. Ele é voltado à construção de um ambiente que seja propício à colaboração e ao crescimento de todos. Para fazer isso, a gente tem que incorporar alguns valores, alguns princípios no nosso dia a dia de trabalho. O primeiro deles, todo e qualquer tipo de discriminação nos limita. Limites nos honram. E é importante a gente ter em mente que a minha zona de conforto é diferente da zona de conforto do meu colega. Então, se alguma coisa o incomoda, mesmo que para mim aquilo seja uma coisa sem importância, eu vou evitar, eu vou respeitar o limite do outro. Somos nosso maior patrimônio e ninguém aqui nasceu mestre de nada. Todos nós fomos ajudados por muitas pessoas no nosso caminho. Então, quando tiver a oportunidade e onde tiver a oportunidade, retribua. Somos recursos para o futuro, uma continuação do princípio anterior. Torne-se um recurso, um formador para as pessoas que vêm depois de vocês. O respeito nos define. Lembrando aquela máxima, não faça ao outro que você não gostaria que fizessem com você. Pense, isso é verdade? Isso é construtivo? Isso é necessário? Se não for, não fale, não faça. Reações requerem graça. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão te ofender.
E como é que a gente vai reagir a isso? A gente tem sim que ser assertivo, mas com respeito, e sempre dando a oportunidade para que a outra pessoa possa se reposicionar. Opiniões são apenas isso, opiniões. Todos nós temos vivências e formações totalmente diferentes, e por isso nós temos opiniões diferentes. Respeite a opinião do outro. Nem sempre existe certo ou errado, às vezes só existe perspectiva diferente. Errar é humano. A gente pode não querer, mas a gente vai errar. Os erros vão acontecer. Tolere os erros genuínos do colega, dos membros da sua equipe, das pessoas da outra equipe. E quando você fizer o mesmo, peça desculpa. Vocês estão vendo que a gente não está falando aqui de chorar sobre o leite derramado, muito menos de achar um culpado. O que a gente quer é, primeiro, reconhecer que existe uma situação que precisa ser mudada, que a gente precisa avançar. E depois, incorporar esses princípios no nosso dia a dia, para que a gente possa, juntos, construir esse ambiente propício à colaboração e crescimento de todos. E a próxima vez que aquela colega ligar para você, aquela colega que você nem tem intimidade, ligar no seu ramal, pedindo alguma coisa de trabalho, não pergunte para ela o que você vai ganhar em troca, nem faça trocadilhos infames. Você não gostaria que a sua esposa e a sua mãe estivessem expostas a isso no ambiente de trabalho. Nem nós. Obrigada.